Da mesma forma como que aconteceu com Jeremias, muitas vezes nós, quando recebemos um chamado da parte de Deus, nós também somos extremamente criativos para criar barreiras e empecilhos para que nós não venhamos a cumprir o propósito que Deus estipulou da minha para a sua e para nossas vidas. E se nós formos olhar ainda e parar para refletir, vamos dizer assim, na primeira desculpa de Jeremias, nós podemos ver então que ele também não foi nem original. Por quê? Porque a Bíblia diz que no capítulo 4 de Êxodo, quando o Senhor ele chama Moisés, Moisés ele responde, ele dá uma barreira para o Senhor: Senhor, eu não posso falar com o faraó, eu não sou a pessoa mais preparada, eu não sou a pessoa mais indicada. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa de palavras pesadas, eu não sei usar as palavras, ou seja, falar não é comigo, Senhor, eu não posso ser essa pessoa, porque eu não sei falar, não tenho o dom da oratória, não fui chamado para pregar. E a Bíblia fala que logo após que Moisés ele fala isso, o Senhor olha para ele e fala assim: Moisés, quem foi que criou o surdo? Quem foi que criou o mudo? Moisés, por acaso não fui eu quem criou todas essas coisas? Será que existe algo impossível para mim que eu não possa fazer? De maneira que quando Moisés ele apresenta uma barreira para exercer o seu ministério, o Senhor fala para ele: você não pode me responder assim. Sabe por quê? Porque quando você for falar, você não irá falar com a sua habilidade, com o seu dom. Se eu te chamei, é porque eu é que irei falar através da sua boca. Você será o problema, meus amados irmãos, é que nós tendemos a nos esquecer que a força, que o vigor, que a graça, que a unção é nossa, quando ela não é. A graça, o poder, a unção, o poderio, a majestade é daquele que nos enviou. Se o Senhor te chamou, se o Senhor te enviou, Ele há de cumprir a promessa. Mas não continua, não para por aí. Aliás, a história continua. A Bíblia fala também, no capítulo 6 do profeta Isaías, que Isaías ele também apresenta isso para o Senhor. Ele fala assim: Senhor, eis que eu sou um homem de lábios impuros. E a Bíblia fala então em que um serafim, ele é enviado da parte de Deus. Aquele serafim vai e ele toca nos lábios do profeta e ele diz o seguinte: a tua iniquidade foi arrancada. Você tinha um problema, Isaías. Você falava que os seus lábios eram impuros. Pronto, eles não são mais. E o que Jeremias diz? Exatamente a mesma coisa. Eu não sei falar. E mais, além de eu não saber falar, eu sou jovem. Eu sou inexperiente. Meus amados irmãos, pode até, vamos dizer assim, ter havido uma humildade da parte do profeta em dizer: eu não sei falar. Mas a questão é que quando o Senhor ele nos dá uma ordem, nós devemos obedecer, pois a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Quando Deus ele nos dá uma ordem, é porque Ele é quem vai se encarregar de fazer com que aquilo aconteça. A força não é minha, a força não é sua, a força nunca será nossa. Então, nós podemos ver que no capítulo 5, Deus ele faz uma descrição do chamado que ele tinha na vida de Jeremias. Ele disse: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, Jeremias, e antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Quer dizer, antes da
a resposta de Jeremias? Deus falou: eu te conheço. Então Jeremias responde assim: Senhor, mas eu não sei falar. Como se ele dissesse: Senhor, o Senhor me conhece, mas só talvez tenha um detalhe da minha vida que o Senhor não conheça: é que eu não sei falar. Ué, Deus acabou de falar que conhecia, estava chamando. Como que ele pode dizer: mas eu não sei falar? Como se ele estivesse apresentando um dado para o Senhor que o Senhor Deus não conhecesse a respeito dele. O que eu quero dizer, meu amado irmão, é que se quando Deus ele nos chama, quando o Senhor ele tem um chamado para a nossa vida, Ele te chamou da maneira que você é, Ele te chamou com os seus defeitos, porque é Ele quem vai lapidar, é Ele quem vai corrigir, é Ele quem vai fortalecer, é Ele que vai te formar, é Ele que vai fazer de você da maneira que Ele quer que você seja. Jeremias ainda fala: eu sou jovem. Talvez Jeremias, naquele momento, tenha se esquecido da história de alguns outros personagens bíblicos que também foram chamados e foram usados ainda como jovens. Por exemplo, a história bíblica nos deixa muito claro que Samuel ele começou a exercer o seu ministério extremamente jovem. Quando o Senhor ele chamou Davi, o chamado de Davi começou a ser trabalhado e usado por Deus quando ele era extremamente jovem. Agora, é exatamente, embora nós poderíamos abordar, por exemplo, pessoas de maior idade ou idosos que também colocam barreiras para cumprir o chamado e as ordens do Senhor, hoje esse culto é um culto de jovem. Então eu gostaria de dizer o seguinte: é muito comum, aliás, a criatividade do jovem é extremamente vasta para ele criar empecilhos para que ele não possa realizar o trabalho para o qual ele foi chamado. O jovem ele fala que ele não pode realizar o seu trabalho, ele não pode ser o melhor cristão. Por quê? Talvez como Jeremias, porque ele não sabe falar, porque ele é jovem, porque ele ainda não tem emprego, porque ele ainda precisa fazer faculdade, porque ele está comprando um carro, porque ele está fazendo hora extra, ou porque se ele começar a fazer certas coisas, a menina que gosta dele pode achar ele meio careta, então ele não vai ficar feio. Os amiguinhos da escola vão começar a chamar ele de crente e ele não quer ter esse rótulo. Então, quer dizer, as barreiras são várias. As pessoas vão começar a olhar para mim e vão falar: ih, você viu como que aquela menina é, que coisa, ela é crente, e de repente a minha popularidade na escola já não vai ser a mesma. Os meus amigos, de repente, os amigos mais descolados da escola, de repente eles vão parar de andar comigo. As pessoas que me achavam engraçado, de repente não vão me achar mais engraçado. Meu amado irmão, você pode acrescentar aí mais 100, 200 desculpas que todos os jovens inventam para que eles não cumpram o chamado de Deus na vida deles. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 1, versículo 1 diz que ele era, palavra de Jeremias, filho de Hilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote. Meu amado irmão, embora o sacerdócio e o ofício profético fossem, vamos dizer assim, um dos grandes ministérios, os ministérios do Antigo Testamento, ser profeta era muito mais complicado do que ser sacerdote. Sabe por quê? O sacerdote, ele tinha trabalhos a realizar, muitas das vezes trabalhos burocráticos. Tem um leproso, ele pode entrar na cidade ou não pode, o que pode fazer? Tem uma mulher impura, quanto tempo ela fica, quanto tempo ela não fica. Quer dizer, tinha um trabalho burocrático, mas também existia uma relativa segurança para o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote ele era alimentado, ele era sustentado
profeta. Agora, vocês lembram da passagem do sacerdote? Vocês lembram de alguma passagem bíblica que fala da parte que era voltada para o profeta? O que o profeta recebia? Quando o profeta profetizava, quem dava uma oferta para ele? Jeremias sabia disso. Ser sacerdote pode ser complicado, mas ser profeta é muito mais complicado do que ser sacerdote. Eu venho de uma linhagem de sacerdotes, ou seja, existe uma zona de conforto, de segurança, e agora eu vou sair para eu entrar em um ofício totalmente diferente do que vem sendo exercido pela minha família? Não, melhor não. E se os irmãos forem olhar para a vida do profeta Jeremias, eu acredito que seja de conhecimento, pelo menos da maioria, que o profeta Jeremias ele é conhecido como profeta chorão, o profeta das lágrimas. Mas por que será que Jeremias ele é conhecido como o profeta das lágrimas, do profeta que chora? Porque se você for analisar as profecias que Deus falou para Jeremias dizer, você vai ver que as profecias não eram nada boas, nada boas. Logo, quando o Senhor Deus ele dava uma mensagem para Jeremias, e Jeremias ele tinha que entregar aquela mensagem ao povo, ele sabia que aquela mensagem não era da parte dele, era da parte de Deus, ele sabia que aquela mensagem iria acontecer. Ele começava a chorar. Ele começava, ou seja, o seu interior, o seu ânimo ele começava a sentir aquela tristeza. Por quê? Porque ele estava falando do seu povo, ele estava falando da sua nação, ele estava falando do povo escolhido por Deus, do povo do qual ele fazia parte. Embora ele estivesse profetizando contra aquele povo, ele fazia parte e pertencia àquele povo, e ele chorava. E meus amados irmãos, quando Jeremias começou a profetizar, os profetas existentes foram contra ele. Quando Jeremias começou a profetizar, os sacerdotes foram contra ele. Quando Jeremias começou a profetizar, o povo foi contra ele. Ou seja, Jeremias não gozava do apoio de ninguém. Apoio sacerdotal, Jeremias não tinha. Apoio profético, Jeremias não tinha. Mas vamos ver, e o apoio do povo? Jeremias também não tinha. E talvez seja esse um dos motivos que faz com que muitas pessoas não queiram cumprir o seu ministério. É o medo. As pessoas vão se voltar contra mim. Eu vou encontrar oposição. É muito fácil exercer o seu ministério quando você sabe que aquela coisa que você vai fazer, ela vai ser muito bem recebida, que as pessoas vão gostar de fazer isso. E é exatamente por isso hoje que existe um movimento crescente de pessoas que querem atuar apenas no ministério do louvor. Por quê? Porque eles sabem que o louvor toda a igreja gosta, todo mundo bate palma, todo mundo se levanta, todo mundo chora, mas quando fala, é hora de pregar a palavra, se eu for pregar a palavra, eu vou encontrar oposição. Eu não quero encontrar oposição, eu quero que as pessoas gostem de mim, eu quero ser famoso, eu quero estar no centro das atenções e que eu quero que eu enfrente o mínimo possível de problemas. Mas Jeremias entendeu, meu amado irmão, que ainda que você não tenha o apoio dos profetas, que ainda que você não tenha o apoio dos sacerdotes, que ainda que você não tenha o apoio de Deus, ele tinha o apoio da pessoa mais importante, ele tinha o total apoio de Deus, meu amado irmão. Cuidado se você está querendo buscar ser aprovado pelo homem, cuidado se você
escreva aquela mensagem para ele e entregue a mensagem ao rei. Aquela mensagem chega ao rei. Quando o rei ele começa a ler a mensagem, ele fica sabendo da mensagem, sabe o que o rei faz? O rei vai e queima a mensagem de Jeremias. Ele simplesmente queima. Ele falou assim: essa mensagem não é do meu agrado, eu não gostei de nada disso, pode queimar. Sabe o que acontece? Jeremias, sabe o que ele faz? Ele senta novamente e reescreve a profecia novamente. A Bíblia diz que ele reescreve totalmente a profecia. Quando eu escrevo novamente a profecia. O que eu quero dizer, meu amado irmão? Deus chamou Jeremias para ser profeta. Agora a pergunta é: quem queria ouvir o profeta? Quem queria ouvir o profeta enviado por Deus? Mas no versículo de número 8, Deus ele diz o seguinte: não temas diante dele, Jeremias, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. Sabe o que ele diz? Ele diz o seguinte: você foi chamado, meu amado irmão, você foi chamada, minha amada irmã. Eu não quero dizer que você não irá encontrar oposição no seu chamado. Eu não quero dizer que você não irá encontrar dificuldades ao exercer o seu ministério. Mas saiba de uma coisa: eu estarei contigo para te livrar. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer? Jeremias, ele era um embaixador de Deus. Ele era um mensageiro de Deus. Por exemplo, nós sabemos que a grande maioria dos países, eles possuem embaixadores. Mas hoje, a autoridade maior do nosso país é o presidente Lula. Nós temos embaixadores em diversos países. Mas os embaixadores brasileiros, quer nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na China, onde quer que eles estiverem, eles estão sozinhos. Pois o Lula está aqui no Brasil. Mas ele disse o seguinte: quando você for o meu embaixador, eu estarei contigo. Onde quer que você pisar, eu estarei contigo. Onde quer que você passar, eu estarei contigo. Pelas palavras que você disser, eu estarei contigo. Meu amado irmão, olha que promessa maravilhosa. Não interessa onde você estiver, eu estarei contigo. Glória a Deus. A reforma protestante, meus amados irmãos, ela trouxe de volta talvez uma das doutrinas essenciais para todo e qualquer cristão, mas muitas vezes negligenciada na igreja, que se chama assim: o sacerdócio de todos os crentes, o sacerdócio de todos os cristãos. Eles vão usar exatamente o que Deus falou em Êxodo 19. Ele fala: vocês são uma nação de sacerdote. Depois ele vai usar o apóstolo Pedro de novo no capítulo 2, versículo 9, dizendo: vocês são uma nação de sacerdotes. E ele continua dizendo lá em Apocalipse 1:6: vocês são uma nação de sacerdotes. E nós ficamos criando uma impressão que para eu pregar a palavra de Deus, para eu realizar algo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso. Meu amado irmão, eu vou falar da única coisa que você precisa. Você precisa de Deus. Você precisa do suporte de Deus. Você precisa de tudo aquilo que Deus tem para te dar. É só isso que você precisa. E eu quero te encorajar, meu amado irmão, principalmente aos jovens, que talvez você tenha pensado assim: o que eu vou fazer nesse ano? Tem tanta coisa que eu poderia fazer para a igreja, para o ministério, para o reino de Deus, o que eu não faço. Será que não seria um ano ideal, um momento ideal para eu começar a lecionar na escola bíblica dominical? Existe uma defasagem, existe um problema
problema, existe uma necessidade. Será que não é o momento de eu começar a fazer isso? Aí a pessoa começa a olhar, mas eu não fiz teologia, mas eu não tenho treinamento, mas eu não sou filho do pastor, mas eu não sou isso e eu não sou aquilo. De repente o departamento de música ele precisa de alguém que você pode ajudar, e você fica pensando, será que eu não poderia ajudar? Será que eu não poderia fazer algo? Meu amado irmão, existe tanta coisa que a Bíblia nos orienta a fazer. A Bíblia nos diz que nós devemos visitar aqueles que estão presos. Você já visitou alguém que está preso? É minha e a sua direção. O que te impede? A Bíblia diz que nós devemos visitar os enfermos. Você visitou pelo menos um único enfermo? Você fez alguma visita? Você pensou, chamou o seu líder, ou criou alguma coisa, falou assim, vamos fazer, a gente visita uma vez por mês, sei lá, uma vez a cada trimestre, vamos passar a visitar um hospital, vamos passar a visitar um centro de detenção, vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo? Não. É engraçado que principalmente na juventude, você nunca está preparado para ser o líder da mocidade. Você nunca está preparado para ser o segundo líder da mocidade. Você nunca está preparado para ser o terceiro da mocidade. Nunca está preparado para ser o regente. Nunca está preparado para ser o auxiliar do regente. Nunca está preparado. Mas está preparado para namorar. Aí ele tem todos os requisitos necessários. Eu estou preparado para ganhar bastante dinheiro. Eu estou preparado para ganhar um carro. Ele está preparado para tudo, menos para as coisas de Deus. Aí ele não está preparado. Aí ele faz igual Jeremias, aí ele faz igual Isaías. Sabe o que eu quero dizer para você, meu amado irmão? A sua desculpa, ela talvez até pode passar. O seu líder de mocidade, ele fala, é verdade, não, a sua desculpa realmente, você tem motivo, não, tudo bem, você está liberado. Talvez você pode enganar o seu líder, talvez você pode enganar o seu pastor, você pode enganar o seu ministério, mas a pergunta é, será que Deus, Ele olha para a desculpa que você apresenta e fala assim, não, está certo, meu filho e minha filha, você está liberado, a sua desculpa realmente é muito boa, tudo bem, fique do jeito que você está, que está muito bom, eu estou extremamente agradado, sabe, me agrada o teu comportamento. Não te mandei eu, esforça-te e tente. Sabe o que quer dizer, meu amado irmão? Se você está hoje aqui, quando você aceitou Jesus, quando você desceu nas águas, você foi capacitado pelo Espírito Santo de Deus para fazer tudo aquilo que o Senhor Deus Ele quer fazer através da sua vida. Se você não sabe falar, Ele vai fazer com que você aprenda a falar, Ele vai colocar uma pessoa na sua vida. Se você não sabe cantar, você vai compor. Se você não sabe tocar, o que eu quero dizer, meu amado irmão, é que não existe impossível para o nosso Deus, e não existe desculpa para você estar na situação em que você está. Existe um chamado na tua vida e ele é real. Existem cristãos que falam assim, eu não fui chamado para a palavra, eu não fui chamado por um louvor, eu não fui chamado para visitar. Não, eu não sei para que eu fui chamado. Meu amado irmão, quando Deus Ele te criou, Ele te formou, Ele te fez de uma maneira única, singular, particular, para que você realizasse um propósito que Deus tem na sua vida, um propósito que Ele quer realizar através da sua vida. Portanto, você é a pessoa mais perfeita, mais preparada para realizar aquilo que Deus quer realizar através da sua vida. Portanto, sabe o que eu vim dizer, meus amados irmãos? Eu estou concluindo a minha mensagem. Jovem, reflitam no que a Bíblia diz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
Jesus, ao resumir os mandamentos, ele diz o seguinte: amarás ao teu Deus com meio coração. Foi isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu amado irmão, você não pode ter um comportamento, uma mente que está dividida entre o mundo e as coisas de Deus. Não. Temos que estar totalmente centrados na coisa de Deus. E sabe o que eu quero dizer para você? A sua desculpa, eu não sei, meu amado irmão. Você pode orar, você pode buscar o seu pastor, você pode buscar o seu líder para aconselhamento, mas saiba de uma coisa: não existe nenhum cristão sem chamada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Deus, ele te escolheu e ele quer te usar. Eu gostaria de terminar. Eu gostaria de pedir para que você se colocasse em pé, com a autorização dos ministros que estão aqui. Eu gostaria que você apresentasse a Deus os seus problemas, que você fosse extremamente sincero com Ele, que você refletisse acerca das possíveis desculpas que você tem apresentado a Deus para não realizar o ministério, para que o Senhor ele possa fazer uma mudança em nossas vidas, de maneira que nós possamos ser totalmente fiéis, obedientes